Mais um Podtex ASBZ, hoje dia 6 de maio. Sexta-feira, eu gosto de gravar de sexta-feira, eu sempre acho que as sextas-feiras são mais leves. E hoje comigo, Carol e Carol. Carol Bonomi, que vocês já estão acostumados, e Carol Nasser, advogada aqui do nosso time de contencioso, que veio aqui já para trazer informações, por óbvio, de natureza contenciosa. E aí, Carol, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dal. Qual das, né? Falou Carol É, aqui, você várias aqui levando tem a que mão no definir. time. Exato. É Aqui quase tem que definir. requisito. Bom dia. Quase requisito para trabalhar aqui. Bom, 3 temas hoje. Um deles, para variar, eu adoro, que é a questão de subvenção para investimento, ICMS, obviamente, e tributação pelo imposto de renda, uma decisão interessante do STJ. E vamos falar sobre 2 eventos. Um, que a Carol participou, Carol Nasser, diagnóstico do contencioso no Brasil, e Carol Bonomi, o outro sobre reforma do processo tributário. Ótimo. Desculpa a minha cara de atropelado, que eu tô aqui, mas eu tô com uma crise de rinite que tá ótima. Eu tô tomando antialérgico como se fosse drops, mas não tá resolvendo muito, como vocês perceberam. Ai, mas, gente, vamos lá. Vou começar com esse tema aí, porque ele é um tema bastante polêmico, essa questão de não tributação de subvenção para investimento. Antes de falar da decisão, eu vou pegar 2, 3 minutinhos para situar quem não entendeu esse assunto, tá? Porque toda vez que a gente fala de subvenção para investimento e de que ela não é tributada, isso está muito atrelado aos benefícios fiscais do Estado de natureza creditícia. Sempre tem crédito presumido. E por quê? Quando você tem um crédito presumido, a tributação da operação ela não é alterada. Então, se eu tenho uma mercadoria que eu vou vender por R$100 com ICMS de 17, eu tenho R$17 de ICMS a pagar, né? O ICMS destacado. Então, eu olho para a minha contabilidade, eu tenho um ICMS a pagar no valor de R$17. O que acontece é que o fisco fala, olha, mas considere um crédito presumido, vou falar sem qualquer apelo aqui, de 10. Então, você reconhece uma receita de 10. Você simplesmente vai lá, você vai lá e reconhece um ativo, crédito presumido de ICMS, você jogou 10. Mas, regra das partidas dobradas, precisamos jogar esse 10 para algum lugar. E a gente joga para a receita. Então, essa receita não é tributada. Simples como isso, todas as decisões do STJ no sentido de que esse crédito você não tributa porque é uma receita, o Estado te deu R$10 e você não tributou R$10. Legal. Qual que é o ponto? Alguns escritórios, inclusive nós mesmos, porque nós temos ações nesse sentido, começaram a discutir em que medida eu não deveria ter um tratamento parecido para isenção, redução de base. Tem gente até discutindo diferimento, nós não, até onde me consta aqui, claro, eu não posso falar todas as ações aqui, mas não me recordo da gente ter discussão sobre diferimento. E eu vou pegar a isenção aqui para tentar situar. Pensem que a isenção, eu eliminei a tributação. Enquanto no meu primeiro exemplo eu tenho um ICMS a pagar de 17, aqui eu não tenho ICMS a pagar, é isento. Então eu nem consigo ver um débito na minha contabilidade. Como eu não tenho um débito, obviamente eu não tenho uma receita para excluir. Então qual foi o racional? O racional foi, olha, mas veja, essa isenção, em alguma medida, ela está compondo o preço que eu estou ofertando para o mercado. Então eu tenho que ter uma questão aqui quantitativa para que eu respeite a ordem jurídica de não tributar uma subvenção para investimento. Então, eu vou pegar o valor da isenção, esses 17, por exemplo, e descontar da minha base de tributação de imposto de renda. Foi assim que surgiu essa tese. O ponto, isso é interessante, que o judiciário não entendeu a tese ainda. Então, o que os juízes todos estão fazendo, enfim, desembargadores, basicamente estão falando, olha, subvenção para investimento, ICMS não tributa, não tributa. E ninguém entendeu exatamente o que está acontecendo. Mas a procuradoria falou, opa, para aí, esse bicho aqui é diferente. Crédito presumido, ok, mas isso daqui sequer receita foi. O argumento da procuradoria, em alguma medida, olha, não é toda e qualquer subvenção. É a subvenção que, em alguma medida, tem um efeito dado pelo Estado. Caso contrário, você está invertendo a lógica e você está tirando imposto de renda de algo que sequer foi concedido. Esse é um pouco o raciocínio.
E eu já tinha um pouco dessa preocupação de para onde isso iria. Uma hora eu falei, olha, pode ser até que a gente tenha um desfecho muito favorável no futuro, mas alguma hora a Procuradoria vai chamar a atenção para o problema. Eu acredito que eles tenham conseguido um pouco aqui começar isso. E o que aconteceu no nosso caso? Basicamente, o STJ falou, olha, volta esse assunto aqui, analisa de novo para o TRF3, porque tem alguma coisa estranha aqui, né? Eu não quero entrar aqui, nem é nosso propósito, nos fundamentos da decisão e tudo mais, mas o que me chamou a atenção, e era isso que eu queria trazer, é para deixar um alerta aqui, falar, olha, esse assunto, ele é polêmico, né? A jurisprudência ela ainda está favorável, o que é bom, assim, faz sentido você ajuizar essa tese, faz bastante sentido, porque se ela transitar em julgado, claro que tem a questão da relativização da coisa julgada lá no STF, vai ser julgado e tudo mais, mas existe alguma chance de algumas empresas conseguirem um trânsito em julgado e surfarem uma onda bem interessante. Mas o meu ponto aqui, nós sabemos que tem algumas empresas fazendo isso de forma administrativa. Falar, olha, como tem decisão do STJ dizendo que eu não preciso tributar subvenção para investimento, vou fazer um cálculo aqui do qual é o valor que está isento e vou descontar da minha base do IR. Assim, para as empresas ter um perfil razoavelmente ou bastante agressivo, pode até fazer sentido, mas eu tenho uma preocupação de fazer isso sem uma liminar, sem uma discussão, porque existe um risco concreto de que a PGFN pode reverter isso para esses casos, tá? Então tem que tomar bastante cautela. Meu último comentário é que, e eu estou falando principalmente de isenção, redução de base e diferimento. O que pode eventualmente ser diferente, e eu acredito que vai ser, são as hipóteses em que eu tenho uma redução de base ou isenção, mas que eu posso manter o crédito. Porque daí eu tenho uma lógica um pouquinho diferente. Porque se eu tenho uma situação que eu posso manter o crédito, talvez eu possa falar que esse crédito é uma subvenção e que eu não deveria tributar esse crédito para fins de IR e posso pensar em, de repente, excluir. Mas fato era isso. Eu queria chamar a atenção vamos colocar a barba de molho, pessoal, porque as decisões estavam todas indo, não, tá tranquilo, isso daqui é subvenção, e deu uma mudança no panorama, tá? Mas, de novo, meu ponto é que toda vez que a gente discute isso com algum cliente que tem redução de base, isenção ou qualquer outro benefício semelhante, olha, faz sentido discutir. Mas, se você tem um perfil um pouco mais cauteloso, não sai simplesmente descontando isso da sua base de R, porque é parecido, mas é uma tese um pouquinho diferente, que vale a pena esperar um pouquinho mais para ser testado. É isso. Só para falar que não disse nada de CMS hoje. Perfeito, Dal. E eu acho que esse tema linka super com o que eu e a Carol vamos falar, que é a questão de contencioso, né? O quanto que às vezes você está para um lado, a bola totalmente vira, Exato. né? Então, realmente, muito A bom. insegurança jurídica. Segurança jurídica. Exato. O grande problema central de tudo isso é a insegurança jurídica, né? Que afasta aí investimentos para o Brasil, enfim, gera um monte de... agrava um monte de problema que a gente já tem aqui, né? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho de eventos? Vamos Carol falar um Nasser, pouquinho vamos de falar um eventos. pouquinho, já que falando de contencioso. E aí, como foi o evento? Falando de contencioso, a gente teve um evento agora no final do mês de abril, que foi um seminário, na realidade, de apresentação de um trabalho, que foi um trabalho que teve um esforço aí conjunto do BID, do Ministério da Economia, da Associação Brasileira de Jurimetria, que eles basicamente pegaram, fizeram uma pesquisa, né, denominada Diagnóstico do Contencioso Tributário Administrativo, e foi basicamente um trabalho que possui mais de 300 páginas e buscou aí analisar todo o cenário do contencioso administrativo, usando como base mais de 400 mil processos administrativos entre federais, estaduais, municipais, e passando pela análise do tempo mediano de tramitação de um processo, a comparação do percentual de êxito por assunto litigioso, os resultados do julgamento, quando a mesma tese é julgada por diferentes julgadores, né? E outros demais temas aí de relevância para o contencioso. Esse projeto foi financiado com o BID, pelo BID, e
teve como um objetivo central identificar problemas, né, os gargalos Legal. aí do nosso contencioso, que não Ah, são não tem, tá tranquilo. O quase contencioso no Brasil, nada. gente, é super É tranquilo. Tranquilo. super tranquilo, Eu exato. vou só te interromper um pouquinho, Carol, porque esses Claro. dias foi muito bom. Porque eu estava discutindo uma questão num mandado de segurança e tudo mais, e eu tinha ido buscar minha filha no carro, na escola. E ela virou, nem foi na escola, mentira, foi numa festinha que ela estava. E ela virou para mim e falou assim: eu não entendo nada o que vocês falam, parece baleiês. Eu falei: Nem olha, a a gente. verdade é nem a Nem gente, a assim, o que é gente. contencioso tem um quê de baleiês, filha. Ela tem A 7 gente anos. a gente sofre diariamente, ainda mais com esse É isso. contencioso. Isso do contencioso eu posso afirmar com propriedade que é um grande jogo de xadrez. Essa é a grande realidade, é um desafio a cada dia. Aí, voltando aqui à questão do evento, né, do seminário que apresentou o projeto, não diferente do que a gente esperava, mas a conclusão do trabalho em uma análise macro, né, foi a questão da necessidade de um maior diálogo entre o fisco e o contribuinte, assunto esse que foi reiteradamente tratado na apresentação do projeto no evento realizado, tanto pelos representantes da Procuradoria, quanto da Receita, das secretarias Legal. estaduais, e foi muito ressaltado que o BID também financiou um projeto pro contencioso judicial em conjunto com o CNJ e com o INSPER, e sendo mais aí um documento para nortear a gente nos problemas, nos gargalos e principalmente nas soluções. E todo esse esforço do BID, do Ministério da Economia, até o ministro Luiz Fux também participou do evento, enfim, todo esse esforço é uma busca pela diminuição do que a gente conhece como risco Brasil. Então, o judiciário está se movimentando aí para a gente ver se a gente consegue finalmente colocar o Brasil num cenário de um país bom para investimento, um país que finalmente consiga integrar o CDE, enfim, várias maneiras de abrir portas para o Brasil, principalmente nessa fase, né, que a gente está em um Brasil, num país, num cenário que ainda é um país emergente, só que é um cenário que a gente está pós-pandemia, com uma guerra na Europa, enfim, todos os cenários podem ser propícios para o Brasil começar a crescer. Só que para isso a gente tem que ter pelo menos uma segurança jurídica no judiciário, a gente tem que ter traçado as metas de resolução de conflitos internos no contencioso, no administrativo e no judicial. E aí foi isso, esse evento, esse seminário que apresentou esse projeto, foi uma maneira de brilhar um pouco o tema aos olhos de todos, para que comece a ter uma atenção ali para as questões e um planejamento para nos próximos anos, a coisa andar, né? Vamos falar Mas sabe aqui. o que é engraçado? Assim, você colocou. E assim, quem sou eu? Todo mundo sabe que não sou a pessoa do contencioso, mas a percepção que eu tenho quando eu olho nos últimos 10 anos do contencioso, especialmente o tributário, é que nós tivemos um avanço muito tecnológico, né? Tudo ficou mais fácil sob o ponto de vista de tecnologia e a pandemia acelerou ainda algumas questões para Sem dúvida, de despachar. Eu atendimento, sem dúvida né? nenhuma. Me recordo de situações em Quadriano, que é um dos sócios aqui né, do contencioso tributário. Eu lembro dele falando: nossa, preciso despachar com a juíza lá em Paranaguá. Aí o cara saía ou à noite ou saía de manhã para chegar lá, conversar com a juíza e, com sorte, voltar no mesmo dia, quando não ia para alguns lugares, né? 2 horas de carro ainda. Legal, isso daqui. Então, sob o ponto de vista de tecnologia, nós melhoramos, nós conseguimos dar um pouco mais de qualidade e celeridade, mas eu fico com a sensação que a gente precisa trabalhar agora a materialidade do contencioso, assim, né? A forma como tudo está acontecendo. Então, eu, apesar de ser sexta-feira eu fico mais otimista, eu ainda sou um pouco pessimista com o timing que nós vamos ter para evoluir o contencioso. Eu sei que tese é uma coisa mais emblemática, mas quando você pega a exclusão do CMS para pegar com uma tese que foi muito emblemática, o tempo que foi para chegar numa decisão, tem cliente nosso que ajuizou a ação em 2003, 2004.
Ou seja, ele realmente. ele pegou a discussão para discutir toda a não cumulatividade PIS e COFINS. Nós estamos em 2022, essa decisão vem em 2021. Gente, é uma coisa sem propósito, maluca, não faz sentido algo demorar tanto. E tem isso para execução fiscal, você tem isso para questões administrativas de autuação. Então, assim, para mim, isso me deixa um pouco pessimista. Eu estava conversando, para parar de falar também sobre esse assunto, mas conversando com a minha esposa esses dias, para quem não sabe, minha esposa também, né, é tributarista. Beijo, Carol, vamos ver, vai que ela tá ouvindo a gente, né, vou mandar um beijo para ela, que por coincidência também chama Carol, só que em Mais vez de uma pro é time. Maria Carolina, e ela estava falando de uma ação que é engraçada, ela tem um caso, que assim, eu não lembro o caso, tá, mas eu lembro que é um caso que acompanhou nossa vida. Então, assim, eu lembro quando ela estava grávida da nossa primeira filha, que ela foi, a gente estava em Carneiros, Pernambuco, que ela pegou um dia das férias e foi fazer uma sustentação, foi para Recife, ou não, foi para Brasília, ela foi para Brasília fazer uma sustentação, ela estava grávida da Catarina. Ela ainda está cuidando desse caso, gente. Catarina vai fazer 8 anos agora. Assim, você fala, gente, é um filho realmente, não pode demorar tanto assim. Então, eu sou um pouquinho pessimista ainda com isso, mas Eu espero que eu também, esteja errado. eu também sou um pouquinho, até porque eu acho que a grande sensação do contribuinte, em que pese a gente tem aí sistemas um pouco mais tecnológicos hoje em dia, a pandemia de fato acelerou muito esse processo, mas a grande questão é que o contribuinte eternamente vai ter aquele sentimento de combate com o fisco. Muito foi falado nesse seminário sobre a proximidade entre o fisco e o contribuinte, toda essa questão. Só que eu sou do contencioso, eu posso falar isso porque eu vivo isso na minha semana. A gente não consegue ter a gente tem um sistema da Receita, a gente tem como falar com eles por esse sistema, mas a gente não consegue uma solução por meio desse sistema aqui. Quem estiver escutando a gente, conhecer o chat da Receita Federal, vai saber do que eu estou falando. Mas Quem é uma viveu questão sabe. assim, quem viveu sabe, é uma questão muito Famoso. difícil, porque você tem o meio, você tem a tecnologia, você tem a entrada, mas você não tem a solução. Então, no final do dia, essa tecnologia é maravilhosa, mas ainda existe um sentimento no contribuinte de combate com o fisco, que, na minha opinião, vai demorar anos para que passe esse Sim, sentimento. Esse sentimento vai precisar de muita prova do Carol. fisco para a Vai. gente voltar a esse relacionamento. Mas aí, assim, eu não quero entrar na questão de funcionalismo público, mas tem duas pessoas maravilhosas que nos assessoram aqui, o Charles e o Arthur. Mando um beijo para eles também. E o Charles, são 2 assessores aqui do escritório para assuntos filosóficos, vamos colocar assim. E ele colocou uma provocação recentemente, num evento que nós tivemos, que é: a resposta não é difícil para a maioria dos problemas. O difícil é você encarar a resposta. Encarar a resposta é difícil, porque é ali que você faz a coisa acontecer. Você precisa implementar isso. E ali é difícil, né? O Elon Musk agora, né, nós vimos um vídeo dele recente que ele fala, não vou lembrar agora o termo em inglês, mas basicamente ele fala assim, olha, as pessoas acham que tudo se materializa facilmente, porque a Apple faz o celular. Ele não fala Apple, mas ele fala alguém faz o celular, alguém faz não sei o quê, o carro. Mas assim, as coisas precisam ser fabricadas. Alguém precisa tomar uma atitude e falar, não, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou fazer isso. Então, as pessoas acreditam que tudo cai do céu, mas alguém está produzindo, alguém tem que fazer. Então, eu conectei isso muito com o que eu vi, achei interessante, é isso. Não adianta você saber a resposta. Tanto é que a gente sabe a resposta para muita coisa. O difícil é você enfrentar a resposta, colocar ela em prática, né? Implementar. Mas, enfim, para a gente não fazer disso um monotema de lamúria do contencioso tributário. E aí, Carol Bonomi, traga boas notícias do outro evento que você foi. Infelizmente, não temos boas notícias. Brincadeira. Não. Mas, assim, fazendo um gancho, porque eu acho que agora esse tema... São temas que, como diz o Dal, né, desde quando eu era estagiário, faz tempo, né, gente?
reforma tributária, contencioso, são temas que sempre debatem, alguns anos vêm mais à tona, né? Outros anos fica um pouquinho mais esquecidinho, mas parece que agora, esse ano, voltamos aí com os temas de necessidade de reforma do contencioso. E aí eu participei de um evento presencial promovido pelo WIT, né, que é o grupo de mulheres tributaristas, muito legal, e a mesa presidida aí, vou dar os créditos, né, pela professora Betina, professora Tatiane Piscitelli, professora Juliana da GV, que é procuradora da Fazenda, discutiu um pouco aí dessa questão de necessidade da reforma do contencioso. E aí a gente fala de dois tipos de reforma, né, Dal e Carol. A reforma do administrativo, que tem a ver aí com o relatório que a Nasser citou, e a reforma do judiciário, né, do processo nosso do contencioso mesmo judicial. Eu não vou aqui falar todos os itens do evento, porque foram horas, tem muita coisa legal aqui, mas eu vou passar, assim, coisas que são práticas, né, indo para a prática, que elas falaram e que eu concordo, que eu acho que seriam pontos interessantes a gente já pôr em prática. Então, trazer aí alterações no CTN, alterações no CPC, alterações na LEF, que já vão trazer uma maior produtividade para o contencioso. Então, por exemplo, a gente tem um artigo do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito, né? E aí esse artigo fala lá das hipóteses, por que não já colocar nos incisos a questão do seguro-garantia da carta-fiança, que hoje é muito utilizado pelos contribuintes, né, como questão de suspensão e que ainda não está em prática. Você depende do juiz aprovar isso. E a Carol, essa semana mesmo, fez um despacho, né, Carol, sobre isso. Ou seja, de novo, é um contencioso, é uma advogada perdendo entre aspas, uma tarde de despacho por algo que você poderia incluir ali em incisos do CTN e automaticamente já suspende esse crédito. Então, algo mais simples aí da gente fazer, né? As questões das multas, né? Multa por analogia, multa em dupla, tripla. Então, não, se a pessoa teve um fato gerador ali, é uma multa, né? Você não pode ficar dando várias multas, porque aí o seu contencioso não discute-se mais a matéria e você fica discutindo por anos a multa em si, né? Então, também não faz muito sentido. Outro tema que eu achei maravilhoso é a questão de eliminar o fundamento econômico nas modulações, porque muitas teses o contribuinte ganha e não leva, né? Olha, você tem um direito, mas por questões econômicas a gente vai modular aqui os efeitos e você não vai levar. Então, tirar esse argumento de fundamento econômico e colocar fundamento jurídico, né? Porque a gente está aqui falando de questões jurídicas e não questões orçamentárias. Outra coisa que elas falaram, que é uma coisa prática também, que já resolve muito, é a gente não julgar teses, mas jogar ratio, né? Que seria o racional. Então, um exemplo, essa questão da exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Basicamente, o que ficou sedimentado é que tributo não pode incidir na base de tributo. Então, todas as outras teses filhotes, por exemplo, a do ISS, já estariam julgadas pela mesma racional, pela mesma ratio. Então, aí você também acaba eliminando um pouco desse contencioso. Enfim, tiveram vários temas muito legais. A questão do negócio jurídico processual, né, de você realmente colocar ele, introduzir ele na LEF como um procedimento, porque aí você, quando tem a execução fiscal, o final dela é expropriação, né? Você vai ter alguma penhora de bens. Se você, desde o começo, senta na mesa e conversa com o contribuinte, você pode ter uma solução melhor do que uma expropriação. A questão de você, hoje em dia, né, para você, quando acaba o processo administrativo, para você conseguir transacionar, você tem que esperar ser inscrito em CDA. Então, você tem um limbo aí, né, entre o final do administrativo e o começo do contencioso. Por que não criar um mecanismo aí do contribuinte já sentar na mesa e já conversar sobre esse débito antes de inscrição em CDA? Enfim, acho que por último aqui, só a questão do PAF também, que hoje em dia a gente tem uma loucura aí de procedimentos administrativos de todos os entes, né? Então, federal, municipal, estadual, tranquilo. Então, também criar uma lei geral de PAF aí, né, que regulamente o processo administrativo, vinculando as instâncias, vinculando entendimentos de STF e STJ, para a gente tentar aí
sedimentar o mesmo rito de processo em todos os entes, né? Então, assim, são propostas muito legais. Esse projeto ainda está com a ministra Regina Helena Costa, ela que está encabeçando isso, né? Está feita uma comissão de estudos, e essa comissão, basicamente, está tratando desses temas, que aí vem a ordem prática, né, Dal? Tá, a gente já sabe que a gente tem que arrumar esse contencioso. O que a gente pode fazer? Quais são essas soluções práticas? Inserir uns artigos no CTN, inserir alguns artigos no CPC, coisas que talvez não vai, assim, né, fazer o grande milagre, mas vai ajudar muito já a rotina. Eu acho que agora a gente tem muitos estudos legais, a gente tem muito papo sobre reforma, sobre contencioso, mas faz anos que a gente tem isso, né? Agora a gente precisa realmente ir para a prática aí e tentar colocar essas coisas em prática, que já vai ajudar muito a vida do contencioso. Acho que é isso que eu queria comentar do evento, que foi muito legal, trouxeram vários insights legais, né? Isso ainda não é uma proposta formalizada, mas já são temas que já estão sendo debatidos aí no âmbito da área acadêmica, de comissões, né? Bom, eu acho que antes de mais nada, pedir desculpas para quem não está nos ouvindo, porque hoje foi o podcast da depressão, a gente falou que a tese pode ser revertida, o contencioso não tem futuro, tal, beleza. Não, gente, não tem como falar de contencioso, dos problemas do contencioso, sem ser nesse tom. Sinto muito mesmo. Tem sim, se for de CMS. Aí com certeza. Aí é mais depressivo. Gente, mas foi ótimo. 3 temas interessantes. Foi muito bom conversar com vocês. Carol Nasser, foi ótimo. Venha mais vezes para que a gente consiga dar pitadas também de contencioso. Estar aqui com vocês para falar um pouquinho do contencioso. Volte mais, Carol. Meninas, obrigado.